Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Vou falar a respeito do filme Vanilla Sky. Ele conta a história de David, um milionário que herdou as empresas do pai. No início do filme, ele exibe que o David mantém uma relação casual com o Julie, porque no decorrer do filme ele exibe que é precisamente apaixonado por ele. Durante sua festa de aniversário, seu amigo Brian apresenta ele para Sofia, por quem ele se apaixona. Aí o filme revela em contar a vida de David após conhecer Sofia e seu estado de loucura numa prisão, junto com um psicólogo que quer desvendar o crime que ele supostamente cometeu. Em determinada parte do filme que David saindo da casa de Sofia, ele se topa com Julie, quem fala para ele entrar no carro e começa a declarar e fala para perguntar qual que é a razão de felicidade da vida dele. E aí, com a recusa, ela decide cometer um suicídio levando David e Julie. Ela joga o carro da ponte, ela se mata, ele sobrevive, mas com parte do corpo quebrado, braço quebrado, mandíbula desfigurada, rosto desfigurado. E aí os médicos não conseguem fazer cirurgia porque ele estava há 3 semanas em coma e não teria como fazer. Aí eles oferecem uma máscara de regeneração, mas ele recusa, mas a partir do momento que ele consegue se sentir bem consigo mesmo, uma vez que ele era um cara muito egocêntrico, muito pretensioso, preocupado com a beleza, e ele se vê com um rosto, digamos, monstruoso, ele entra no processo de autoconhecimento e a partir do momento que ele se sente bem consigo mesmo, ele aceita a máscara e procura Sofia novamente. Com isso, ele marca de sair, ele começa de uma forma estranha por sentir que ele estava sendo recusado por Sofia e fica bêbado durante a festa. Em determinado momento, quando ele vai embora, ele briga com o Brian e a Sofia o deixa no meio da rua, ele desmaia e acorda no outro dia com a Sofia do seu lado. Essa é uma parte do filme que marca o início de uma história, digamos, ilusória. Porque a partir daí entra uma guerra interna com o seu rosto. Porque ele faz uma cirurgia quando ele volta com Sofia, começa uma relação amorosa com ela mais íntima e entra uma guerra com seu rosto pelo fato de não saber o que é real ou não. Se ele está com o rosto deformado ou se ele está sendo com o rosto perfeito, que é o que a Sofia diz, ou se a Sofia é a Julie ou se a Julie é a Sofia. E em certa parte do filme ele asfixia a Sofia e não sente remorso. Só que quando ele está conversando com o psicólogo, ele não entende que ele fez isso e admite: eu supostamente cometi um crime que eu não sei se cometi. Não sei se eu sinto que eu cometi um crime. E aí eles começam a procurar quem que era o cara. Tinha um cara no bar que ficava observando quando ele conversava e era como se fosse um ponto de escape. Que no final do filme, esse cara era o que fazia com que ele voltasse para a realidade. O psicólogo que ele supostamente matou, pensando ser a Julie, só que ele não sente como se ele tivesse feito, ele não sente remorso, uma vez que ele estava com o psicológico abalado, não conseguia assistir o que era real, porque não era. E aí, durante o filme, em determinadas partes que ele está conversando com os personagens, com os seus amigos, ele vê um cara que está vigiando ele. E aí, nessa conversa com o psicólogo, ele quer saber quem é esse cara que está vigiando ele. Só que ele não sabe. Aí quando o psicólogo vai embora, ele vê uma tela de televisão, uma imagem que ele via com a Sofia, e ele começa a recordar. Era como se fosse um falso. Ele vai ter tipo um déjà vu, que ele assinou um contrato para ser congelado. E isso ele desejava desde sempre, uma vez que ele queria sair da sua vida miserável, que ele não se satisfez consigo mesmo, nem com as suas relações, mesmo cercado de dinheiro, de pessoas. E aí ele tem necessidade de sair do real para o imaginário, e ele procura um lugar que congela as pessoas, para verem sonhos imagéticos, verem fora da realidade durante o tempo que precisarem. E nisso, ele é congelado durante 150 anos. Ele descobre eles conversando com o homem do bar, que eles vão para a clínica e descobrem tudo o que está acontecendo com ele.
e descobre que o intuito de ser congelado, que ele queria, era que suas imagens fossem apagadas da memória. Suas imagens ruins do acidente, ou quando a Júlia abandonou, que ele nunca mais viu ela. Mas para esse processo acontecer, ele tomou várias pílulas de remédio, na tentativa de se matar para ser congelado. E aí ele tem velório, a Júlia vai, o amigo Brian vai, das pessoas que ele gosta. Só que ele resolve acordar com a realidade. Para isso, ele teria que superar seu medo de altura e abandonar as pessoas que ele ama, que era o psicólogo, que ele tinha uma imagem, não é que ama, mas tinha uma imagem paterna, e a Sophie, que só estava com ele durante o pensamento, durante o sonho que tinha como caráter ser bastante real e prolongar sua vida. Então, a partir daí, ele abandona a Júlia, volta para a realidade e o filme acaba. Mas mostra, exibe que a pessoa, sentindo necessidade de sair de um lugar que ela está se sentindo mal, um lugar que ela está se sentindo reclusa, que não consegue se relacionar, apesar de todo o dinheiro, não consegue aquilo que ela realmente almeja, que no caso do filme é a mulher que ele ama. Open your eyes. Open your eyes. O texto, né, ele vai ressaltar as contradições entre o discurso oficial e a realidade das relações sociais e econômicas, através de uma análise que vai fazer da formação, né, do Estado constitucional. E com isso, as teorias, né, elas vão ser simplificadas e vão construir códigos, né, próprios que passam a ser instrumentos de comunicação das limitações da compreensão. E também vão ser exercícios de poder de um grupo sobre outro grupo. E com isso, o conhecimento, né, nota-se que ele pode libertar, mas ele também pode servir como um fator de dominação de ideologia de um grupo em cima de outro grupo, né? E com isso vai ser um fator fundamental para a legitimação de poderes excludentes. E também a história, ela vai mostrar e mencionar, através das racionalizações, uma produção de conhecimento no cotidiano, né? Retirando os preconceitos e também todas as tradições não reflexivas, que no caso são os nossos bem comuns. E com isso, né, para discutir o envolvimento real do mecanismo com o método ideológico de dominação, os autores eles vão exemplificar através da sétima arte, né, que é considerada o cinema, especialmente, né, em filmes recentes que através da linguagem popular vão ressaltar várias críticas, né, que são usados para manipular, para criar comportamento e também, né, para fazer reflexões, né, críticas com o intuito de revelar um real encoberto, né, para formar manifestações de ideologia hegemônica, na verdade. Como, por exemplo, na Segunda Guerra, né, que a Marvel criou os heróis, o Capitão América, a Mulher Maravilha, como eles são, né, os super-heróis, eles são vermelhos, branco e azul, da cor da bandeira dos Estados Unidos, né, até para isso mesmo, para demonstrar o poder. O Tio Patinhas também vem para demonstrar o nosso sistema capitalista, e até mesmo a Walt Disney cria o Zé Carioca para mostrar, né, uma linguagem e as tradições culturais que nós vivemos. E com isso, né, a arte, ela pode, através das formas, ela pode representar um real para libertar através de explicações, né, de manipulação, de naturalização e também a sacralização, né, com o intuito de serviços de interesses. Eu vou falar, né, sobre o surgimento do constitucionalismo, que nas suas entranhas, né, em resumo, ele surgiu com a Magna Carta, né, a criação dela em 1215, bem lá na antiguidade mesmo, porque ela já tinha, né, ela é considerada como o início do constitucionalismo, porque ela já tinha os dois principais pilares dele, né, que são a limitação do poder do Estado e a atribuição de direitos à pessoa humana. Ele nasceu junto com o Estado liberal, né, por isso ele preza pelo individualismo pessoal. A liberdade individual na medida que o Estado não interfere nas ações dos indivíduos, ou seja, né, ele não interfere na vida pessoal e nem no pensamento de nenhum dos cidadãos. O cidadão, a partir do constitucionalismo, ele é livre para pensar e expressar seus ideais sem nenhuma intervenção do Estado, né, o que não era permitido, por exemplo, no Estado absoluto, né.
e nem como se fosse uma ditadura, por exemplo, isso não seria permitido, apenas a partir, né, do constitucionalismo. E ele surge, né, para dar uma segurança e proteção aos indivíduos contra as próprias imposições do Estado, né? Por exemplo, o Estado impor alguma coisa que é abusiva, aí entra o constitucionalismo, né, para defender os direitos do cidadão e defender, atribuir a eles direitos, né, de poder ir contra a opinião do Estado. Isso também vem muito forte com o surgimento da democracia, né, que surge depois disso, mas não é totalmente a favor ou compatível com a democracia, porque a democracia ela pode ser a vontade da maioria, mas o constitucionalismo ele preza o direito do indivíduo que discorda da democracia. Para que haja um convívio entre os indivíduos da sociedade, deve-se levar em consideração as representações do que cada um pensa e como são representados esses pensamentos, por meio de exibições ou encenações. Essa representação está relacionada ao modo como compreendemos as formas de poder, como o Estado, que representa da forma que quer que o povo veja, para que possa encobrir a realidade. Desse modo, como o Estado é um exemplo de poder dominante, podemos afirmar que o poder por ele exercido se deve à capacidade que tem de criar significados para as coisas e torná-las naturais aos olhos dos outros. Essa dominação sobre os indivíduos tem como uma de suas causas o fato de que a maioria de nós vivemos automatizados, repetindo diariamente as mesmas coisas, e isso nos leva a não ter tempo para pensar e raciocinar. Seguimos repetindo igualmente a cada dia e ficamos cada vez mais alienados ao poder dominante. Tendo em vista que o dominante citado anteriormente tem a capacidade de regir uma sociedade de forma democrática, igualitária e com liberdade, o mesmo também domina e consegue manter a sua dominação. Um exemplo dessa dominação é a matematização da economia, que na verdade apenas quem pode explicar são os sábios e não os povos. Então utiliza-se da arte do cinema para representar as ideologias do mundo que encobrem os jogos de poder e demonstrar quais são as estratégias utilizadas para a dominação. Ao evidenciar que as relações estabelecidas por homens e mulheres com o meio concreto levam ao real, a dialética torna possível a revolução do status que por possibilitar a compreensão de que o mundo é sempre resultado da atitude humana, seja ela marcada por relações de dominação que levam à prática social, seja marcada por relações que operam a humanização dos homens e mulheres. Ao romper com os fetiches, ou seja, ao perceber que os objetos não devem sujeitá-los, homens e mulheres avançam de encontro à reificação, alçando-se a possibilidade de revolucionar suas condições de existência. Assim, o rompimento da pseudoconcreticidade ocorre no momento em que se evidencia que a realidade se concretiza por meio de condições de produção e reprodução da existência social das pessoas, que é em nossa sociedade marcada pela luta de classes. Esse processo de rompimento exige um esforço construtor de uma interpretação do real que vá para além de uma apresentação caótica do todo, típico das vivências cotidianas. Bom, falando um pouco mais sobre o que a Amanda estava dizendo, eu vou aprofundar um pouco mais sobre o filme. O que o filme tenta nos passar, o que ele tenta nos dizer. Bom, o filme ele trabalha com o oposto da busca do real. Então, ele mostra que a pessoa tenta fugir, né? O David tenta fugir do real dele. Ele faz isso porque o real ele se torna insuportável, ele se torna intolerável, e aí a gente não consegue mais olhar para ele. E aí ele começa a ofender aos nossos olhos, ele agride a nossa razão e ele acaba com a nossa autoestima, que isso é um dos maiores problemas, acabar com a autoestima humana. E muitas pessoas tentam fugir, mas porque a fuga ela é bem mais fácil do que você tentar batalhar, você tentar persistir e é bem mais fácil você fugir dos seus problemas do que você tá lá para encará-los, porque infelizmente as consequências dos problemas deles não são fáceis. E aí
a escolha de viver na representação programada, ela não é para todos. Porque se ela fosse para todos, ela não seria representação, e sim ela seria uma realidade, que uma vez que não seria mais necessário fugir. A escolha da representação programada, ela existe para fugir do real e existe para alguns. Por isso ela é a representação falsa da vida. Porque ela existe para algumas pessoas que tentam fugir disso, mas na verdade ela não tem como fugir igual o David fugiu. Ele se congelou por 150 anos, ele procurou uma empresa para esse período, essa fase dele passar, para ele poder, depois de um tempo, ele poder voltar sempre com esses problemas já resolvidos. Por isso, ficou mais fácil. E como eu disse, é muito mais fácil fugir do problema do que encará-los. Um item muito interessante que é discutido no filme é acerca do conceito de real. Afinal, o que é real? Nessa perspectiva, o real, acompanhado com uma leitura crítica do texto, se apresenta ou algo como libertador, a partir do momento que se busca de fato o que é esse real, ou uma realidade artificialmente construída dentro das estruturas de relações de poder. Nessas estruturas, o que tomamos como real muitas vezes não representa a vontade de determinados indivíduos, mas sim a vontade de grupos que, por exemplo, numa perspectiva marxista, dentro de um monopólio de estruturas econômicas, impõem a um grupo ou uma sociedade como um todo essa questão do que você absorve como é real e o que você absorve como é a sua vontade. Frisa-se, nessa perspectiva, a luta de alguns grupos por interesses que, na verdade, não são seus, mas interesses de outros indivíduos. Na própria estrutura política brasileira, temos vários exemplos desse tipo de realidade. Basta lembrarmos recentemente de grupos monarquistas que, desejando a volta desse sistema político, saíram às ruas em protesto contra o regime republicano. Outro elemento importante é que, nessa busca do real e nessa busca da verdade, ou mesmo na questão de você encobrir essa verdade, esse real, as formas de iluminação são apresentadas de maneira bastante plurais, seja em aspectos culturais ou mesmo aspectos econômicos. O filme, a sétima arte, o cinema, as artes plásticas, a literatura, muitas vezes podem estar a serviço desse real, mas como também podem ser elementos de libertação. Basta exatamente uma perspectiva, uma busca exatamente por esse real, onde o desprendimento da razão com o conceito de desejo, ele se faz necessário, apesar de que na nossa sociedade o desejo é algo ainda que hierarquicamente se coloca acima da própria perspectiva de razão. Outro ponto importante abordado no filme é sobre a deliberação da realidade. Bom, ao falarmos de deliberação, colocamos o indivíduo no centro das suas escolhas. Porém, como o mundo, e dentro do contexto da psicanálise, a gente não pode falar de um mundo construído essencialmente a partir de um indivíduo, a partir do seu próprio umbigo, numa visão extremamente egocêntrica. Essa realidade deliberada é uma realidade artificialmente construída, onde, em certo sentido, ela tem como uma funcionalidade essa fuga do real. O real, não sei se podemos colocar como real social, já que é uma deliberação individual, e que essa falsa vida, essa representatividade, ela é colocada em xeque justamente pelo fato de que, como coloca muito bem o filósofo esloveno Slavoj Zizek, de que ao buscarmos essa deliberação, fugimos do encontro do eu. E ao fugirmos do encontro do eu, também estamos nos tendenciando a fugir, de certo sentido, da própria escolha e da própria realidade, que muitas vezes não é a realidade apreciável, não é a realidade na qual gostaríamos de vivenciar. Enfim, nesse sentido também podemos pontuar que, na essência geral dessa obra cinematográfica, a fuga do real está atrelado também a essa idealização. Mas basta lembrarmos que essa idealização, como começo de conversa, por ser artificialmente construída, ela foge de qualquer preceito da realidade.
O filme e o livro tratam de um processo de exclusão e dominação. Não só as pessoas que são excluídas são capazes de enxergar, assim como os incluídos são capazes de enxergar esse processo de dominação. Alguns manipulam o processo, outros simplesmente têm a consciência, mas deixam isso passar por aproveitar de algumas recompensas. O livro traz alguns questionamentos sobre esse processo de dominação e exclusão. Como mudar tudo isso? Como revelar o que está encoberto aos acomodados? Será que esses acomodados querem deixar sua posição atual? Alguns sinais têm ocorrido no mundo contemporâneo sobre algumas reflexões. Através de ideias e interesses públicos e espaços alternativos, tem permitido uma maior discussão e divulgação de novas perspectivas do mundo e de novas compreensões, de novas esperanças de transformações. Existe toda uma estrutura de organização global e se expressa em fóruns sociais, aparatos de informações. Então, o ser que percebe sobre essa dominação, ele procura a questionar e de tal forma ter um apoio de outras pessoas. Vou falar agora sobre um pouquinho sobre o filme, né? O filme retrata a sua realidade e a imagem do Noel contido no inconsciente de todos nós. David, ao se apaixonar por Sofia, ele tem uma fala no filme que ele diz assim: achei que você fosse a última mulher inocente de Nova York. Com isso, Sofia também faz uma menção dele numa caricatura, né? Que ela faz uma caricatura dele cheia de dinheiro, cheia de mulher ao redor. Nisso demonstra projeção de pureza, mas na realidade talvez seja mais do que ele na imagem, sendo por assim dizer a experiência do Noel. Para esses grupos serem ouvidos, tiveram que criar vários conflitos, gritos, guerras, para serem respeitados e criar condições de igualdade entre eles. E para haver esse diálogo entre as partes, elas têm que ser consideradas iguais em força. E esta força pode ser conhecimento, respeito, força bruta ou ameaça real. Ao citar condições de ser ouvido, batendo em mesa da continuidade, de recusa em negociar por quem oprime e domina, explorar significa rupturas. Alguns exemplos das variadas formas que temos foram a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa e muitas rupturas no decorrer da história. Então, esses exemplos mencionados foram de que usaram alguma dessas formas que falamos dos conflitos para terem alguma forma de igualdade entre as partes.